Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre algo que está sempre em pauta, a gente sempre escuta muito falar quando a gente está lidando com pessoas, empresas, né, profissionais liberais, que é a questão da performance do site. É muito comum a gente ouvir falar: ah, meu site está lento, o site da minha empresa está lento, ou então, eu gostaria que meu site fosse muito rápido, muito rápido, muito rápido, né? Mais ou menos nesse tom mesmo de necessidade, né, de urgência. E para a maioria das pessoas não está claro, e nem é obrigatório que elas saibam disso, o quanto de fatores estão envolvidos nessa simples questão do site estar lento ou que ele fique mais rápido. E nós vamos mostrar aqui, numa linguagem misturada com técnica coloquial, porém de forma simples que todos possam entender, por que que os sites são lentos e o que pode ser feito. Vamos em frente. Bom, um site, né, quando a gente fala um site, ele não é simplesmente ali uma tela que a gente carrega como se fosse a página de uma revista ou um PowerPoint, digamos assim, que nós estamos rodando na nossa própria máquina, né? Ele é algo composto por vários itens, né, que geram complexidade, que podem incluir bancos de dados, podem incluir fotos, códigos, etc, 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 inclusive códigos de outras fontes, como por exemplo se você está usando aqui um plugin do Facebook ou do Instagram para mostrar algum conteúdo de lá, né? E isso tudo interagindo com o servidor. Então a gente tem aqui de um lado o servidor, onde está o nosso site, que é a hospedagem, e a gente tem aqui a nossa tela, onde a gente vê de fato o site, o nosso computador, onde carrega tudo isso, e tudo isso tem que funcionar de uma forma integrada e bem disposta para que o site esteja num desempenho satisfatório, tá? Vamos em frente. Olha só, a maior prova que eu gostaria de mostrar aqui disso é que a gente tem aqui o site da NASA, né? E eu posso, na minha máquina, eu posso fazer o que eu quiser com o site da NASA, tá? Eu posso deletar isso aqui, entendeu? Eu posso, por exemplo, chegar nesse elemento aqui, né? E trocar, inclusive, alguma coisa que tenha dentro dele aqui, como cor, tá? Cor de fundo, né? Então vocês vejam que uma parte do site roda no meu computador, né? Depois que a gente carregou. É importante a gente entender isso para os próximos passos que a gente vai ver, tá? Essa parte aqui roda no meu computador, então eu posso inclusive tirar um screenshot aqui, né? O popular print screen, mandar para um amigo e dizer: olha só o que fizeram no site da NASA, poderia trocar essa foto por outra, etc. E o meu amigo talvez acreditasse que algo aconteceu. Porém, se ele realmente acessar o site do site da NASA, ou se eu clicar aqui F5, ou Ctrl Shift F5, ou Ctrl Shift R, a gente vai ter o site que realmente existe lá no servidor. Então vejam que o site ele é um conjunto de itens que tem uma certa complexidade para funcionar juntos, que vem de um servidor e cai na nossa tela e a gente pode mexer aqui no computador, etc. Mas ele sempre vai voltar ao que está lá no servidor quando ele for recarregado, porque a gente não está mexendo no servidor. Então a gente precisa entender isso. Servidor de hospedagem, nosso site aqui rodando e toda uma complexidade no meio. Aí a gente já começa a avançar um pouco mais do que simplesmente falar: ah, meu site está lento, meu site está rápido. A gente já está começando a entender o que está no meio dele. Quando uma pessoa chega para a gente aqui, um cliente, tá? E diz: ó, meu site está lento, a gente vai fazer uma análise desse site, como é feita a análise de revisão de motor. Não é só, assim, abrir a tampa do motor, olhei, ah, tá, eu acho que isso aqui mexi e acabou. Não. Tem toda uma questão de análise de itens de performance, tá? A performance de um site, ela funciona mais ou menos como a performance de um motor. São vários itens que eu vou ter que verificar. Não é só o motor, não é um bloco só, tá? Tem vários itens. Então, por exemplo, no caso desse cliente aqui, ele tinha uma performance de 11,9 segundos para carregar, que é absurdo, né? E aí a gente vê uma série de indicadores aqui, ó, tá? Uma série de indicadores que estavam de determinado jeito que não favorecia nada o site dele, tanto que ele tinha um score bem deficitário, tá? A gente conseguiu fazer uma melhora muito significativa, né? E aqui a gente tem
um componente que eu já vou explicar depois, que ele estava com 6 segundos aqui nessa ferramenta de teste de carregamento, né? Então, ele, de qualquer forma, já teria ficado 50% do tempo, mas eu vou explicar que consiste esse número aqui, tá? Mas a gente tem aqui vários itens que antes estavam vermelhos, tá? Já verdes, ou seja, eles foram tratados, esses itens, um a um, e foram resolvidos, tá? No caso desse site especificamente, a gente tinha um site hospedado no exterior. Então a gente tem um tempinho de latência que se chama. Ó, meu site está aqui, o meu público aqui está no Brasil assistindo meu site, né? Rodando meu site. A gente tem que pensar no site como uma mídia, como se pensa na televisão, né? Quando você assistir um programa e não pensar nele como uma revista que eu abri, entendeu? Embora ele pareça mais uma revista ali na tela, algo mais gráfico, na verdade, não é assim. Ele é algo que tem mais a ver com mídia. Ele carrega ali e aparece aqui. Então a gente tem uma latência daqui para cá, que nesse caso aqui, por incrível que pareça, a gente chegou em 2.5, 2.6 segundos. Então esse site aqui ele ficou basicamente carregando em 4 segundos no browser para o cliente final, né? Completo. Ele já carregava assim todo o site em 1 ou 2 segundos, mas ele carregava em 4 completo, tecnicamente falando, para o cliente. E aí ele tinha essa questão de latência que a gente não podia trocar porque o cliente não queria trocar a hospedagem. E aí é que vem o que muda tudo, tá? A gente tem que entender o seguinte, mesmo dentro desses itens, tá? Para ser bem simples, tem alguns que a gente consegue mexer, tá? Que tem a ver aqui com o jeito que foi projetado o site para carregar tudo isso aqui na sua página, no seu computador, tá? Isso a gente consegue mexer. Então, na verdade, sim, eu diria até que a maioria das coisas a gente consegue dar bastante ganho, tá? Só que tem alguns itens que estão aqui, tá? Que a gente não consegue mexer tão facilmente. Por exemplo, aqui a gente tem um item aqui que é a otimização de imagens, que em tese a gente consegue fazer se a gente otimizar todas as páginas e carregar depois, todas as imagens e carregar depois. Mas quando a gente pega um site pronto que já está, sei lá, com 1.000 imagens carregadas, o mais lógico é a gente otimizar lá no servidor para não precisar substituir essas imagens manualmente, que seria um trabalho gigantesco, ou substituir através de um gerenciador de conteúdo. Então a gente otimiza elas. Porém, muitas vezes vai depender da hospedagem, do servidor onde a gente está, tá? Ser possível otimizar essas imagens de um jeito melhor. A mesma coisa até para essa latência aqui essa longevidade, na verdade, de cachê, tá? O cachê seria assim como se fosse uma parte que fica armazenada do site e tem um cachê tanto no nosso computador aqui, tá? Como no servidor, tá? Então tem cachê nesses dois lados, assim, como se fosse uma parte já pré-armazenada para carregar mais rápido. E isso depende também muito da hospedagem, tá? Então, por melhor que seja o técnico, por mais que ele mexa numa série de indicadores aqui, tá? Que é como mexer em vários itens do motor, o motor vai ter seu limite pela sua característica de técnica, entendeu? Eu não vou conseguir fazer um motor de determinado carro popular rodar como um motor de Ferrari. Não vou conseguir. Não existe como, entendeu? Não existe. Então, passamos aqui pela latência, né, que a gente viu que também influencia. E aqui eu vou falar, por exemplo, de outro fator que influencia, que é, por exemplo, a gente usar uma rede de entrega de conteúdo, né, que é um CDN, tá? Deixando de modo mais simples, é como se a gente armazenasse uma parte do site num serviço desses, tá? E a gente consegue daí que o cliente sempre pegue do servidor mais perto dele os conteúdos básicos que ele precisa para montar o site na máquina, tá? Então, isso é muito bacana de utilizar, mas isso também depende da hospedagem. Se você usar isso numa hospedagem compartilhada, e depois eu vou explicar o que é uma hospedagem compartilhada, muitas vezes você vai encontrar um erro de tela. Você já deve ter um dia encontrado um erro de tela onde diz assim, server error CDN. Por quê? Porque o CDN tentou lá entrar em contato com o teu server para pegar, de repente, algum conteúdo e ou por uma questão de estar não tão bem configurado o CDN, ou por esse servidor aí de hospedagem ser uma hospedagem, digamos assim, compartilhada, onde estão vários sites, pode estourar um erro ali no momento, tá? Então, mesmo assim, utilizar um recurso mais avançado também depende da hospedagem, tá? O foco aqui é mostrar que a hospedagem também, e onde ela está, né, vai ser determinante nessa relação aqui de carregamento, tá? Isso aqui é
uma ponta tão importante quanto essa, tá? Imagina assim, se eu estou num notebook de 1999, é evidente que eu vou ter dificuldade para rodar uma série de coisas, né? Ainda mais se for com o sistema operacional daquela época. E aqui na máquina do servidor é a mesma coisa, eu preciso de uma máquina boa, nas condições ideais aqui. É como assim, uma outra analogia que a gente pode fazer é rodar um aplicativo de celular. Para alguns aplicativos eu preciso dos melhores celulares. Não adianta eu querer rodar num celular que não é smartphone, por exemplo, um aplicativo que é para smartphone. Então a gente tem que começar a entender que a hospedagem, o servidor, ele também chega a um ponto que ele é preponderante nessa questão de performance, tá? Por quê? Porque por melhor que seja o técnico, ele vai melhorar os indicadores aqui, tá? Mas vai ter alguns indicadores, inclusive nesse caso aqui já tinha também essa questão, que só melhoram mexendo na hospedagem. Pronto. Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, outro recurso que também depende lá do servidor de hospedagem muitas vezes, que é a gente utilizar uma compressão de arquivos, que vocês já viram assim, é mais ou menos como o zip mesmo, tá? A gente tem uma forma de comprimir os arquivos para depois eles serem apresentados de forma que eles fiquem mais rápidos para carregar no servidor final, né? Lembrando de novo, ó, tem a hospedagem tem o não é servidor final, o cliente final, né? Que é a máquina onde a gente está acessando o site. Bom, aqui eu vou mostrar então três tipos assim que digamos que são mais populares, eu não diria mais principais de hospedagem, tá? Que é a hospedagem compartilhada, tá? E aqui o que acontece? Na hospedagem compartilhada funciona mais ou menos de modo simplório falando, como quando a gente abre o nosso Explorer aqui, tá? A gente tem lá um monte de arquivos, um monte de pastas aqui, né? Eu tenho uma pasta aqui de clientes, então aqui estariam vários sites hospedados, né? E cada vez que o site é chamado lá no browser, tem todo um processo aqui dentro. Então você está numa hospedagem que tem dezenas ou centenas, ou sei lá, até milhares de sites, e por isso também vai influenciar na performance, né? Eu nunca vou ter numa hospedagem compartilhada com outros, que é o que a maioria acaba tendo, tá? E a gente precisa entender isso, porque assim, ó, não adianta exigir do técnico ou do meu próprio site, por melhor que ele tenha sido desenvolvido, uma performance igual ao meu concorrente, se eu nem sei onde o meu concorrente está hospedado, porque muitas vezes eu estou numa hospedagem compartilhada com um monte de empresas, né? Estou aqui eu e um monte de empresas numa máquina, né? O servidor é uma máquina, e lá tem todos esses sites são chamados ao mesmo tempo. Então, se um site lá resolveu botar algo não recomendável em programação que demora muito para processar, por exemplo, um streaming, sem conversar direito com o servidor lá, e se o servidor não evitou isso, pode acarretar em problemas de performance e queda para todos os outros, tá? Então, a gente tem que entender assim, ó, que é um condomínio de sites. Então, essa é a hospedagem mais simples, né? Hospedagem compartilhada. Depois eu tenho o servidor privado virtual, que daí já é outra tecnologia, né? Eu já estou num ambiente virtualizado de servidor, é, já são máquinas mais sofisticadas, é uma infraestrutura mais sofisticada, o próprio gerenciamento dela é mais sofisticado, então começa a ter um ganho maior de performance, tá? Aqui eu vou ter sempre se o site está bem regulado e se o site está bem desenvolvido, ele vai ter mais performance aqui do que aqui sempre, 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 sempre. Só que isso aqui mexe no bolso, isso aqui é mais caro, tá? Então muitas pessoas quando dizem assim, eu quero meu site mais rápido possível, o técnico ele vai chegar no limite do site e vai dizer para ele, ó, agora é só trocando de hospedagem, só indo melhorando o teu motor, entendeu? Indo para a primeira classe, né? Indo para a classe executiva, você está na classe econômica do avião, né? E aí a pessoa se assusta, mas é que é assim mesmo, a gente tem em tudo que é técnico, né? Seja, por exemplo, uma Smart TV, seja um smartphone, seja um motor de um carro, tudo que é técnico, né? A gente pagando mais, em tese, vai ter uma qualidade melhor, embora, claro, o custo-benefício seja discutível, né? A gente tem que ver também até que ponto vale a pena a gente ganhar um segundo ou dois na performance de um site, quando a gente está num país que tem internet bastante deficitária, mesmo nos centros urbanos e ainda mais no ambiente rural, muitas vezes, entendeu? Então, às vezes o site vai estar excelente aqui, com
um servidor excelente e não vai funcionar não vai carregar nas melhores condições devido à conexão do sujeito que está numa área mais difícil de haver a conexão. E aqui, finalmente, teria o servidor dedicado, que daí é uma máquina, um cliente. Tá? Aqui a gente tem uma tecnologia mais sofisticada, que ainda tem, digamos assim, de uma certa forma, uma hierarquia onde não é única, né? Mas aqui a gente já tem daí o servidor só para aquele site, como se fosse uma máquina com um site. Então daí realmente o ganho de performance é fantástico. Explicando melhor ainda essa questão da hospedagem, tá? Vou fazer uma analogia aqui com o avião, tá? O avião, ele tem diferentes classes, né? Então, se você pegar alguém que é de outro mundo, ou uma criança que é ingênua e levar para passear aqui, na classe econômica, ele vai perguntar, papai, por que eu não posso ir lá onde o pessoal está deitado numa cama, entendeu? Se ele tiver chance de dar uma olhada, né? E aí a gente vai ver que aqui tem uma classe econômica, né? Uma classe premium, uma classe business, sei lá, uma primeira classe, onde você vai ter mais espaço, você vai ter, não vai estar tão apertado, você vai ter uma série de serviços aqui que você não tem nas outras. E é assim que funciona uma hospedagem, entendeu? E isso tem um preço, entende? Então a gente tem que entender o seguinte: a performance de um site não é simplesmente dizer o meu site está lento, eu gostaria que o meu site está rápido. A gente tem que pensar assim, ó, o meu site está lento, mas eu estou disposto a pagar mais para que ele fique mais rápido se precisar, né? Então eu vou ter que começar pensando assim, o meu site ele demora um tempo para carregar, porque ele tem envolvido um processo sofisticado entre o servidor, que é a hospedagem, né, que a gente já viu aqui também como podem ser diferentes, tá? O lugar onde ele realmente carrega, né? Como você naquele exemplo lá do site da NASA que eu consegui mexer um pouco nele, ele tem que ser levado em conta uma série de fatores sofisticados aqui de performance. Não é simplesmente assim, eu mexi lá, tá pronto. Né? Se o técnico for correto, ele vai abrir o motor e ver cada item desses aqui e tentar melhorá-lo, tá? E ele vai ter um limite nisso que vai depender de onde está hospedado. Por exemplo, eu coloquei uma hospedagem compartilhada dos Estados Unidos no meu site, quero que ele seja acessado aqui no Brasil, eu vou ter uma latência que, embora eu não seja da área de infraestrutura, eu já ouvi muitos especialistas falar que pode chegar a 3 segundos, entendeu? E aí mesmo, e vai depender também da hospedagem que eu escolher aqui, né? A utilização de alguns recursos técnicos, como CDN, como eu estou ficando os mais simples, assim, né? Compressão de arquivos e tal, para que o meu site carregue mais rápido, tá? E, então, tudo depende de, basicamente, dois itens, digamos assim, para simplificar ao máximo, né? Um bom técnico, um bom construtor de sites, né? Ou um bom otimizador de sites para ver o máximo de itens que você puder lá do seu motor, né? E você também vai precisar de um motor bom, né? Que é uma hospedagem, assim, algo que realmente seja de qualidade. E você pode até dizer, meu Deus, mas eu não consigo pagar um plano aqui que é muito mais caro de VPS ou de dedicado que é ainda mais caro. Né? Eu não consigo ir viajar de classe premium ou classe executiva, né? Mas eu quero viajar e isso é possível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o melhor possível de performance nesse site, tá? A gente tem que entender o seguinte, ó, eu posso ter o melhor possível, como eu posso pegar um Fuca, que é um carro que eu adoro, ir lá e regular ele ao máximo, deixar ele o melhor possível, e ele vai fazer a viagem até os Estados Unidos, se você quiser sair daqui do Brasil, muito provavelmente sem quebrar, né? E você vai poder dar uma boa exigida nele na velocidade, tá? Porém, se a estrada for toda limpa e for uma competição com uma Ferrari, né? Se fosse assim uma linha reta daqui aos Estados Unidos, como se fosse uma freeway, com uma Ferrari, ele nunca vai ganhar da Ferrari, entendeu? Não vai ganhar porque a Ferrari é outra categoria, entendeu? É outro tipo de carro, para outra história, entendeu? Então, a gente tem que entender esses componentes para entender a performance do site. Não é tão simples dizer o meu site está lento, e sem tentar entender por que ele está lento, e é importante entender por que ele está lento, porque são esses pilares todos que eu falei aqui, esses fatores todos, para daí poder cobrar de alguém que vai arrumar o quanto ele pode melhorar, né? Ou seja, deixar o meu Fuca o mais rápido e mais regulado possível, né? E também não é uma questão assim de dizer, mas eu quero meu site rápido, 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 com muita ansiedade, muita sede ao pote, sem saber que isso custa caro, né? A gente ficar falando, mas eu queria meu site rápido, eu queria meu site rápido, eu queria meu site rápido, sem entender isso aqui, né?
é tão contraprodutivo quanto eu ficar tentando bater aqui na porta e entrar na marra na primeira classe sem pagar, entendeu? Então, a gente precisa realmente entender, assim, essas questões de custo-benefício, de fatores técnicos que influenciam na performance do site, para poder daí, conversando com um profissional adequado, de um modo racional e lógico, né, buscar as melhores soluções dentro do que a gente pode gastar. Basicamente, como é tudo na vida, né? Eu espero ter conseguido aí elucidar para vocês um pouco do que é a performance de sites num modo assim técnico, porém com conhecimento, porém mais simplificado possível, né? E se você gostou, se você conhece alguém que está com problema no seu site com performance, etc., você passa para ele dar uma olhada, quem sabe vai ajudar ele a entender aí, tá bom? Pode deixar um like também se gostou. Um abraço, até a próxima.